Patrimônio de afetação e registro do memorial de incorporação no cartório. Como isso funciona e o que significa construir sob esse regime? Meu nome é Matheus Sete, eu sou advogado, sócio do Andrade Sete Advogados. Nós somos um escritório empresarial e uma das nossas principais áreas de atuação é o assessoramento em empreendimentos imobiliários, seja para as incorporadoras, para as construtoras ou para os donos de terreno. Esse é o quarto vídeo de uma série que fala sobre o passo a passo da incorporação imobiliária, desde a primeira fase de busca e aquisição do terreno até a conclusão, o pós-vendas e o relacionamento com os clientes. Nessa fase do passo a passo da incorporação imobiliária, você já tem um projeto aprovado, você já tem um alvará de construção, a licença ambiental e chegou o momento de você efetivamente poder começar a vender e construir. Mas antes de fazer isso, você precisa fazer o registro do memorial de incorporação no cartório de registro de imóveis. Esse registro é como se fosse a certidão de nascimento da incorporação imobiliária. É a partir dela que você oficializa essa incorporação perante o Estado e perante a sociedade em geral. Por isso, é a partir desse registro que você pode começar a vender legalmente as suas unidades, emitir matrículas, fazer financiamentos e todo o restante do negócio. Os principais documentos que você vai precisar para fazer esse registro é um memorial descritivo, que você vai descrever todas as unidades, vai descrever as áreas comuns, vai descrever a aparência, os materiais, todos os aspectos que vão ser utilizados e implementados no empreendimento. As planilhas da NBR 12.271, que são planilhas com várias informações de arquitetura, de engenharia, ali que você provavelmente vai precisar de um profissional da área para preencher. Certidões negativas que atestam que sua empresa não tem problemas judiciais, dívidas ou outros tipos de problemas de natureza financeira, judicial. E também a convenção de condomínio. Outra coisa muito importante que você tem que decidir no momento do registro do memorial de incorporação é se você vai construir sob o regime do patrimônio de afetação. É somente construindo sob esse regime que você tem acesso ao RET, que é o Regime Especial Tributário. A gente já falou sobre ele em outros vídeos e ele é uma modalidade de tributação muito mais favorável do que a comum. Por meio dela, você consegue obter uma tributação de 4% sobre o valor das unidades vendidas, o que é bastante mais favorável. O patrimônio de afetação é um instituto que serve principalmente para proteger os adquirentes. A principal finalidade dele é garantir que a obra vai ser construída, que o dinheiro que a incorporadora receber dos adquirentes, das pessoas que estão comprando os imóveis, não vai ser utilizado para outras finalidades, que o terreno não vai ser desviado, que os recursos em geral que forem reunidos para aquele projeto vão efetivamente ser utilizados para erguer um empreendimento. Por meio do patrimônio de afetação, o patrimônio da incorporadora não se mistura com o patrimônio da incorporação em específico. Quer dizer, aquele dinheiro, aquele terreno, aqueles materiais vão estar num patrimônio vinculado especificamente àquela obra e não vão se misturar com o restante do patrimônio da incorporadora. Assim, eles, por exemplo, não vão poder ser atingidos por execuções trabalhistas, tributárias, qualquer outro tipo de execução que tenha por alvo a incorporadora e que não tenha relação com a obra. E também não vão poder ser utilizados para outras finalidades. Como o patrimônio de afetação possibilita uma tributação bem mais favorável, é extremamente comum que as incorporadoras utilizem esse tipo de instituto em suas obras. E é também extremamente comum que surjam algumas dúvidas principais. Existem 3 dúvidas e cada uma delas se vincula a um personagem da nossa incorporação imobiliária. A primeira principal dúvida costuma surgir por parte da própria incorporadora. E ela é: tendo patrimônio de afetação, eu não vou poder distribuir os meus lucros antes do prédio estar totalmente construído? A resposta para essa pergunta é que você vai poder distribuir os lucros sim. Na realidade, com patrimônio de afetação, o que você precisa ter é um orçamento muito bem definido. Você precisa saber dizer quanto que você vai precisar de dinheiro para cada fase do projeto, quanto que cada etapa daquela construção vai custar e quanto do custo, quanto do preço da unidade que você vende se destina para cada finalidade. Então, se você vende uma unidade por 1 milhão, você pode, por exemplo, já ter certo, por meio de um orçamento, por meio de um cálculo cuidadoso, que daquele 1 milhão, 600 mil vão se destinar à construção, 200 mil vão se destinar para alguma outra finalidade qualquer e 200 mil vão representar o lucro do incorporador.
Se você puder demonstrar isso de maneira clara, de maneira contábil, você pode sim retirar o seu lucro desde a primeira unidade vendida. Ainda que algo bastante comum seja os empreendedores deixarem para juntar todo o dinheiro necessário para construir a obra e a partir de então tirar tudo como lucro, né? Todo o adicional eles podem retirar como lucro ou para cobrir as outras despesas necessárias. A segunda principal dúvida surge para o terrenista, o dono do terreno, e ela é: se eu der o meu terreno para incorporação e for instituído patrimônio de afetação, isso significa que eu não vou poder reaver o meu terreno caso alguma coisa dê errado? A resposta é que, de fato, reaver o terreno vai ser praticamente impossível, principalmente se alguma obra já tiver começado a ser feita ali e se já tiverem unidades que tenham sido vendidas. É importante para o dono do terreno, para o terrenista, ficar atento e entender bastante o negócio, acompanhar de perto e fazer um contrato muito bem amarrado, justamente porque a possibilidade de reaver o terreno, de tomar de volta aquele imóvel, de fazer ele voltar ao seu patrimônio, é muito remota mesmo. Então, via de regra, a coisa vai se resolver em perdas e danos. O terrenista vai receber uma indenização, alguma coisa para recompor aquele patrimônio que foi perdido. Então, é muito importante ficar atento a que seja prevista uma garantia, seja algum outro imóvel da incorporadora, seja uma conta garantia já com algum dinheiro depositado no banco, seja um seguro, porque existem seguros vinculados, voltados a essa atividade. Sejam outras formas de garantir que, caso alguma coisa dê errado, o terrenista não vai ficar sem terreno, sem dinheiro a ver navios. A terceira principal dúvida surge para os adquirentes. E ela é: se a construtora falir, se a incorporadora quebrar, eu corro o risco de ficar sem o imóvel que eu comprei? Como patrimônio de afetação, a resposta a essa pergunta, via de regra, é não. Porque mesmo que a construtora, que a incorporadora quebrem e que elas não deem continuidade ao empreendimento, ele vai continuar ali como aquele patrimônio vinculado, afetado e separado do patrimônio dessa empresa que faliu. E os próprios adquirentes, por meio de uma comissão de adquirentes, vão poder assumir a obra e levar a obra adiante. Nesse caso, eles vão precisar leiloar as unidades que ainda não foram vendidas, juntar todo o dinheiro ali que existe, pagar as contas, contratar os prestadores de serviço necessários e dar sequência às atividades que vão precisar ser feitas para que as obras se concluam. Se você quiser entender mais, se você tem uma incorporadora, está buscando fazer um dos seus primeiros empreendimentos ou precisa de algum aconselhamento, precisa entender melhor a situação, ou então se você é dono de um terreno e esse terreno está sendo negociado para a implementação de algum empreendimento imobiliário e você quer entender mais sobre esse assunto, entre em contato com a gente. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal. Aqui a gente posta vários conteúdos sobre incorporação imobiliária, sobre empreendimentos, sobre negócios imobiliários. Siga a gente no Instagram, @Andrade7adv. Lá a gente posta um pouco mais sobre a rotina do escritório e posta notícias e outros comentários a respeito também desse tema de empreendimentos e negócios imobiliários. Sinta-se livre para entrar em contato por e-mail ou por telefone, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. E até a próxima!